Mas é importante a gente diferir, porque em termos de pontuação de vinhos, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Embora esse ditado seja redundante, ele é bem verdadeiro aqui em disciplinar algumas coisas para que não se confundam. Primeira coisa que a gente precisa destacar, o que são os concursos oficiais? São os concursos chancelados pela OIV, Organização Internacional da Uva e do Vinho, e da UIOE, União Internacional dos Enólogos, através daquela ficha. O que essa ficha faz? Ranqueia, evidentemente é um ranqueamento. O único critério é a pontuação dos vinhos, e esse é o ponto que eu mais tenho críticas, já que não leva em conta características do vinho, mas sim o quanto eles atingem determinados patamares de notas, e algumas vezes cria distorções entre vinhos. Por exemplo, um vinho jovem que não tem nada de tão absolutamente diferenciado, mas que tem boas características visuais, olfativas e gustativas, acaba tendo uma nota alta, tão alta quanto um grande vinho, que talvez tenha algumas considerações um pouco inferiores, que acabam criando vinhos com pontuações próximas. E, no meu ponto de vista, isso é um pouco ruim de concurso que seguia só por pontuação. Mas, de todo modo, ao menos ele tem um critério bem objetivo, ele tem um conjunto de regras que tem que ser seguidas para poder ser chancelado por essas entidades, que definem número mínimo de jurados, intervalo entre sessões, quantos jurados de cada país, ou no máximo de um único país, sobretudo do país sede do concurso, e por aí vai. E seguindo em notas, ele é muito preciso em ter categorias, e aí é puramente matemática. Então, minimamente se começa a pontuar a partir de, começa a ter medalha, ter destaque a partir de 80 pontos. Você tem uma medalha de bronze. Depois, 82 para cima, veja que é uma diferença baixa entre prata e bronze. Prata a partir de 82 pontos, bronze 80. E é uma nota relativamente alta, porque às vezes a gente pensa ali na média da escola, 60%, 70%, isso aqui são no mínimo 80% da pontuação total você tem que obter para estar ranqueado. Prata no mínimo 82, ouro 85. E tem uma diferença um pouco grande aqui entre grande ouro e ouro. Atualmente ouvi falar em grande medalha de ouro, é isso, mínimo 92 pontos. Detalhe, 30% dos vinhos podem ser premiados. Ou seja, se nós tivermos um grande número de medalha de ouro, grande ouro, o que for, talvez não tenha bronze. Tá? Vamos supor uma situação excepcional, que tudo foi maravilhoso, ouro e grande ouro, 30% no concurso pequeno ali, tiraram grandes notas, não tem nem prata, tá? E é importante dizer isso, não, a premiação não pode passar de 30%. E aí também o tamanho do concurso, claro, avaliza quanto mais notas, quanto mais vinhos, quanto mais amostras podem ser pontuadas. E inclusive isso pode mudar, né, a relação aí entre o concurso e outro. Vamos supor que num concurso mais vinhos, um concurso menor, mais vinhos tenham excelente qualidade, talvez essa pontuação tire ali no mínimo a bronze e acabe tendo só as medalhas aí mais altas. Da mesma forma, também acontece se for maior, né? E tiver mais, quanto maior, mais tu tem, embora tenha lá, vamos pensar na distribuição normal da estatística, quando tenha um concurso com menor quantidade de participantes, de amostras participantes, tu tem uma tendência a ter uma homogeneidade maior em grandes notas, já que quanto mais amostras tem, provavelmente mais gente que não arriscaria, digamos assim, está arriscando, e acaba tendo, enfim, né, diminui as notas e aumenta a possibilidade de amostras que venham a ser galardoadas aí com alguma premiação. Mas é importante dizer, o grande medalha, vamos supor, tem um único grande medalha de ouro. Antes disso, tem categorias, né? Que aí tem diversas, tipo tinto, branco, rosé, vamos usar assim bem simples, mas, por exemplo, tinto jovem, espumante sobre borras, tem categorias bem detalhadas. Então, na verdade, você não está disputando, né, o total de notas do concurso, você está disputando da sua categoria, desde que não passe os 30%. E aí a gente tem que dizer uma coisa, então, vamos supor que um único produto tenha ganhado uma grande medalha de ouro.
Foi o vencedor do concurso? Foi o melhor vinho do concurso e logo o melhor vinho do mundo? Não, ele foi o melhor vinho do concurso. Isso é um fato. A maior pontuação vai ser o melhor vinho do concurso. Aquele concurso é o mundo? Não. Quem se inscreve no concurso? É uma obrigação? Não seria nem viável, mas o tamanho do concurso se todo mundo fosse obrigado a apresentar amostras dos produtores. É a adesão voluntária, inclusive tem preço, tem custos altos, tem que mandar amostras de país a país, tem, enfim, o próprio custo de inscrição, e isso aí precisa ser interessante para a tua vinícola. Primeiro, precisa ter chances, segundo, tendo chances, isso aí tem que te agregar bastante valor. E normalmente quem se inscreve nos concursos são as vinícolas que querem aparecer. E querem aparecer não é aquela coisa assim ruim, né? Olha, tá querendo aparecer, claro, uma vinícola precisa se evidenciar, e aí não deixa de ser possivelmente um bom motivo, uma boa saída para isso, ostentar uma medalha bem colocada e bem alta num concurso oficial. Mas o consumidor já não gosta mais dessa conversa de o melhor vinho do mundo é brasileiro, veja só, ganhou a medalha, foi a maior nota no tal concurso, isso já não cola. E é um pouco desonesto mesmo, porque um concurso rege o mundo do concurso. O mundo, aquele mundo das amostras que tinha ali, não o mundo do mundo, isso nunca vai existir, não é uma seleção de futebol ali, né? A seleção dos vinhos do Brasil contra esse aqui foi um dos melhores, não é isso. Tá? É bem importante que isso fique claro. E daí a gente passa de concursos oficiais para todas as outras coisas. E as outras coisas, elas são diferentes, inclusive, entre elas, mas elas certamente não são concursos. Que são notas aí de revistas, de críticos, imprensa, sites, o que for, né, diferente do que eram os concursos efetivamente. A gente tem que diferir isso e deixar bem claro. Por quê? Porque essas notas que não sejam de concursos regidos aí pela OIV podem ter regimentos próprios, verdade, aí cada um é cada um. E as notas de crítico normalmente não tem nenhum grande rigor de regramento. É sim a expressão da nota do crítico que normalmente estabelece ali alguns critérios e algumas faixas de notas para dizer, esse vinho é bom, esse é muito bom, esse é excelente, e estabelece inclusive um mínimo de pontuação. Olha, a partir de tal ponto, tantos pontos ele aparece na minha publicação. Então, você ter cuidado, que às vezes há uma nota alta e a gente olha assim, né? Olha, 86 pontos, maravilhoso. Não, vamos botar ali 80 pontos. 80 parece uma coisa fenomenal, né? Puxa, 80 no concurso da OIV era bronze, né? A gente pensa ali média, vamos pensar ali da escola, né? 6, 7, não é isso. É concursos para excelência. E também não tem limite de quantos vinhos ele recebeu no mês, o crítico, a revista, e só pode pontuar 30%, não. É cada um. Inclusive, nas publicações eles costumam variar, nem sempre é o mesmo crítico. Falando sobre elas, inclusive, as revistas, as principais aí, claro que deve ter algumas de fora, com certeza, né? Mas as principais, a Wine Spectator, a Wine Enthusiast, a The Wine Advocate, que é o Robert Parker, o editor, que foi o criador, né? Que era um advogado, e por isso chama-se The Wine Advocate, por isso leva RP. Mas, na verdade, não é apenas o Bob Parker que analisa os vinhos, eventualmente é outro crítico e recebe a nota RP. Isso é importante perceber nas revistas, que volta e meia muda quem fez a análise, e muda talvez a percepção. Desse ponto de vista, até é legal você percebendo assim, se identifica mais com um ou com o outro. A revista Decanter, várias delas são inglesas, normalmente inglesas ou americanas, né, os principais locais aí em que se fala sobre vinhos, vamos dizer assim, em termos de imprensa. A Wine and Spirits. E aqui no Brasil a gente tem a revista Adega, que eu acredito tem outras revistas sobre vinhos, mas a Adega é a que eu acho que mais se destaca, ela tem uma pontuação com AD. Aqui também na Adega o editor-chefe é o Marcelo Copelo, de quem a gente fala mais adiante, mas volta e meia tem outros da equipe fazendo a degustação, e às vezes você percebe assim, que tem uma certa diferença aí, entre a forma como eles enxergam os vinhos. Em Portugal, tem uma revista que chama-se Revista de Vinhos, que é muito boa, aconselho bastante. Gosto muito das matérias mais técnicas e umas degustações bem interessantes. Tem também os guias, e os guias eles são bem típicos, assim, mais como se fosse a edição anual do guia tal, classificando os vinhos de determinados lugares. O mais famoso de todos, creio que seja o Gambero Rosso,
camarão vermelho, que ele vai pontuar em tacinhas, ou biqueire, 1, 2 ou 3 biqueire, que eu acho bem mais simpático do que uma nota, e mais original mesmo. Depois o Penin, que é um guia espanhol, especializado em vinhos espanhóis, que é um trabalho bem sério, bem interessante e bem amplo, que me agrada bastante. E aqui na América do Sul a gente tem o Descorteados, então avalia aí Chile, Argentina, Brasil, que eu particularmente é o que eu menos gosto. Eu vejo várias coisas nos Descorteados um pouquinho, do meu ponto de vista, diferentes do que deveriam ser. Claro que a gente sempre não vai ter assim, né, não vai ter sempre 100% de acordo, mas o Descorteados, várias vezes eu tenho alguns desconfortos com eles. Esses dias ainda estava comentando alguma coisa no meu Instagram sobre isso, de ter tomado um vinho bem pontuado, Descorteados, que era nada mais do que simples. Importante, aproveitando o exemplo, né, Toro Louco, foi um fenômeno de vendas aí, foi um vinho bem pontuado em um dos tantos concursos, e quer dizer que ele é o melhor do mundo? Nem a pau. Vinho simples, frutado, ok, sem problemas nenhum, sem problema nenhum, mas sem, longe de ter grandes virtudes. E, né, foi o melhor do mundo. Então, a gente precisa repensar um pouco essas coisas. Mas isso normalmente aparece em medalhinhas. E essa aqui eu até nem dei, é Parker. Bom, tudo se explica. Eu, inclusive, não gostei tanto desse vinho, não é muito meu estilo. Parker é um crítico que eu normalmente não me dou tão bem. E tem bem a cara do Parker, mais pesadinho, menos delicado e tudo mais. Mas já vamos chegar no Parker. Sites também estão bem comuns, as mídias têm se renovado aí, tem aparecido mídias que surgiram exatamente na internet. Não existia a revista que foi para a internet. A Decanter tem site, a Wine Spectator tem site, o Wine Advocate tem site, mas são sites que acabaram virando aí referências e tendo pontuações. O Vinos, e que eu, talvez seja o mais conhecido, como apenas site, e o James Suckling, .com, de quem eu também não partilho assim das opiniões. Eu particularmente vejo vinhos simples bem pontuados. Já tomei vinhos assim que achei, nossa, que legal. Por exemplo, não comprei por isso, mas recebi, eu comprei porque me interessei pelo vinho. Aí tenho 2 vinhos, vou decidir, vamos tentar nesse aqui. E acabo vendo que nem ele não, claro, não é justo que ele não, talvez não tenha provado aqueles 2 vinhos que eu tinha ali. Então, não posso imaginar que ele provou um que eu achei melhor e deu uma nota pior. Não é a questão. A questão é de nem sempre a pontuação é um grande indicativo de um grande diferencial de qualidade. E os críticos mais conhecidos, nós temos aí Steven Spurrier, para quem lembra aí do Julgamento de Paris, foi o idealizador, com aplausos e críticas, né? Tem toda uma conversa, se procurar aí, né, sobre bastidores e intenções nem tão boas assim, que eu não quero entrar nessa discussão, mas de fato foi ele aí, era editor da Decanter e fez aí o Julgamento de Paris. Luca Maroni, italiano, Robert Parker, do qual já falamos, né, que leva lá na Wine Spectator, perdão, na The Wine Advocate o RP. E aqui, eu acho que o mundo começa aqui, né, e termina aqui, inclusive. Jancis Robinson, né, uma grande conhecedora de vinhos, uma Master of Wines, inglesa, alguém com uma sensibilidade tremenda, alguém que você pega a descrição de vinhos perfeita, assim, parece que você está conversando com a pessoa, mais aberta, mais compreensiva, precisa, e eu particularmente gosto muito da Jancis Robinson. Tem um site bastante bom de acompanhar em inglês, com boas leituras. Eu gosto muito do que ela escreve. E aí no Brasil nós temos Marcelo Copelo, ele se intitula aí o jornalista mais influente de vinhos no Brasil. Na verdade isso aí surgiu de uma revista alemã, que eu não me recordo o nome, para a qual hoje ele escreve, e, enfim, eu particularmente não gosto muito desses títulos, né, ele já é um cara tão grande que ele não precisaria dizer que é grande, bastaria ele existir, e as pessoas reconhecem o trabalho dele, né, cada um com suas opiniões aí sobre por que usar alguns títulos, eu pessoalmente não usaria. Mas talvez quem a gente mais tem aí, de fato, que escreva sobre vinhos e que tem aí um bom cabedal de conhecimento e talvez uma das pessoas que mais provem vinhos nesse país. E também tem o Manuel Beato, que é
O Marcelo Copelo é um jornalista, o Manuel Beato é de fato um sommelier. Eu acho que de sommelier é o maior sommelier do Brasil, lá do grupo Fasano. Mas ele teve uma época que teve ali um guia de vinhos, que aí ele pontuava com MB, mas eu tenho dificuldade de entender as expressões de degustação dele, sinceramente, seja por questões de linguística, seja pelos escritores usados e tudo mais. Eu tenho muita dificuldade. Esses tempos foi aí como é que era um peixe de água doce. Mas peixe, né? Peixe, né? Ponto. E inclusive já basta para eu não querer, né? Sentir o cheiro. Mas, enfim, eu particularmente gosto bastante da opinião do Marcelo Copelo. As revistas normalmente ganham os vinhos, isso traz uma certa suspeita aí sobre a credibilidade. Volta e meia aí tem esse tipo de comentário. Algumas vezes acontece, né, além do ou independente dos comentários, algumas coisas ali bem engraçadas, porque na página anterior vinho tal, pontuação alta, na outra tá propaganda da própria empresa. Dificilmente, pelo tanto que se prova numa revista por ano, ou por um crítico mesmo, não compraria. E aí talvez tenha algum problema de independência. Vai depender do compromisso moral de cada um. Efetivamente é isso, tá? E uma coisa que a gente tem que também ter um cuidado, que é uma pontuação de um concurso, que pode virar uma medalhinha ali, Citadelle do Vin, concurso internacional de vinhos do Brasil, o que for, notas de crítico, que vai virar uma medalhinha, tipo essa aqui. Coisas quaisquer, que agora tudo aparece com uma dessas aqui, porque as pessoas realmente se iludem, acham que é uma medalhinha, um diferencial. Até mesmo o escudo das empresas, de vez em quando as pessoas acham que é uma medalha. E tem coisas e coisas, críticos e críticos, escalas e escalas de pontuação. E tem, mais moderno, e aí deve ser do conhecimento de todos, o Vivino, que é um aplicativo que é para o público geral, né? Se você escaneia o rótulo, tira uma foto, né? Ele faz um escaneamento do rótulo e normalmente acha o vinho que você está degustando. Algumas vezes tem que fazer uns pequenos ajustes, às vezes tem que fazer ajustes imensos, mas na maior parte das vezes ele funciona direitinho. E é bom que funciona como uma biblioteca do que você tomou. Eu não sei se é o avançar da idade, o avançar do álcool, ou o que é, o número de coisas que eu tenho provado aí ao longo da vida, eu hoje não lembro mais. Antigamente eu conseguia lembrar de coisa por coisa. E hoje, se eu não anotar ou não tirar foto, que é muito mais rápido, né? Acaba sendo um recurso fácil. Hoje, todo mundo tem uma câmera no celular, sem precisar levar um negócio desse tamanho e comprar um equipamento caro. Eu acabo optando por isso, né? Ou registrando no Vivino. Mas o Vivino, ele tem dois problemas. Ele tem pontuações que são do público geral, e aí, sobretudo para as amostras mais baixas, né, as coisas se diluem muito. Então, o cara, por exemplo, que não gosta de vinho seco, vai dar um notão para um vinho comum suave. Vai dar uma nota péssima para um vinho seco. Isso costuma se diluir um pouco esse efeito lá nos vinhos mais altos, que aí normalmente acabam sendo procurados por uma camada de consumidores que têm algum conhecimento, mas nem sempre isso resolve. E ele tem outro problema com o preço. Ele indica o preço do vinho com várias distorções, porque o dia que a rede X fez uma oferta e botou o vinho a um preço que não existe, quase que abaixo do custo de vez em quando, para quando tem que, por exemplo, desovar efetivamente o estoque, esse preço vai lá e distorce o que é o preço real do vinho. Da mesma forma, tem, por exemplo, para quem mora aí em grande parte do sul, sobretudo, ou mesmo algumas regiões do norte, que tem fronteira aí com países limítrofes, algumas vezes o vinho vem desses lugares. Quando ele é trazido em grandes quantidades, isso inclusive chama contrabando. E o preço desses vinhos está sem imposto. E o que acontece? As pessoas traduzem, vou dizer bem esse termo, assim, o preço para o que seria, assim, numa cotação qualquer em reais, jogam esse preço no Vivino. E, claro, o preço fica totalmente distorcido. É bem comum a gente ver esse tipo de distorção. De todo modo, independente do quanto há distorção nas notas, indiferente de quanto há de distorção no valor, que inclusive nem vira a premiação, né? O meu vinho mais caro do Vivino, é claro que não. Vivino não é nota, não é concurso, não é crítico, é um aplicativo. E não faz muito sentido
sobretudo que num aplicativo de experiência, como por exemplo um Booking, que você está avaliando a experiência de uma forma mais palpável. Ali você vai pegar, vai dar um xizinho de estrelinhas, que é o que equivale à nota, né? De 1 a 5, sem ele avaliar como é que ele é disso, como é que ele é de... Por exemplo, num Booking, normalmente tu tem critérios ali. E não faz, realmente acaba tendo distorções. Agora, a única coisa que não é premiação. Então, é desonesto, inclusive, esses vinhos que vêm com uma medalhinha do Vivino, gente. É um negócio assim que extrapola o bom senso. Não precisa parar com esse tipo de coisa, que não ajuda a trazer aí até mesmo credibilidade. E, além disso, é importante dizer que e além disso, tem também alguns exageros de produtores. Tem gente que cada semana manda um e-mail que apareceu 80 destaques diferentes, quase como premiação. Aí começa a ser aquela coisa, o fulano que escreve para o jornal X diz que esse foi o melhor Chardonnay do ano, foi o melhor vinho do ano, foi, enfim, alguma coisa qualquer que às vezes nem é tão melhor assim. Aí vira um clipping, vira um negócio meio enjoativo, assim, de vangloriar, que escapa um pouco, assim, né? Uma certa falta de humildade, com um exagero, com megalomania, de coisas que não são efetivamente notas, né? Eu acho que é importante ter esse cuidado aí, para não extrapolar em coisas que não são assim. Tem uma vinícola do Rio Grande do Sul que faz isso, toda semana aparece lá. Um destaque, fulano diz que é o melhor, diz, mas quem que é fulano? Nem sei, né? Alguém absolutamente desimportante. Não que toda pessoa tem seu valor, evidentemente, merece respeito, mas como profissional, eu estou dizendo. E então essas são algumas coisas que acontecem aí, né, nesses meandros de pontuações e etc, que distorcem não necessariamente a qualidade do vinho, mas a ideia que as pessoas têm sobre a qualidade dele. Para encerrar, as duas coisas que eu acho que são interessantes de ser colocadas é que você nunca viu um Chateau Petrus num concurso, Cheval Blanc, uh, Romanée Conti. Esses concursos interessam, né, como vimos, para quem quer estar em evidência. Quem já está em evidência não precisa deles. Tá? Então, até mesmo aquela história do melhor vinho do mundo, evidentemente, se distorce. A outra coisa sobre críticos, algo interessante dos críticos, já para não ter só o lado ruim, é descobrir aquele que você gosta, confiar nas notas dele e procurar os vinhos que ele recomenda. Que aí você consegue ter ali um bom indicativo. Mas, para mim, a melhor das formas de ver aí as avaliações de críticos e a maior utilidade que tem. Não efetivamente achando que qualquer um vai dar nota alta e isso vai satisfazer a qualquer um, e que qualquer nota alta vai ser muita coisa, e que, inclusive, notas que parecem muito altas não são altas, isso é evidente. Traz aí distorções na nossa percepção. Na realidade é que a nossa percepção não se importa muito se bobear nem com um númerozinho que está ali. Se importa que apareceu uma medalha que alguém achou melhor, e se tiver duas, uma do lado da outra, claro que vai importar a maior delas. Então, a gente precisa ter um pouco de critério na forma de entender o papel dos críticos do vinho. Eu vou deixar como sugestões aí algumas leituras, normalmente é material de importadora, que explica um pouco das pontuações. Cada uma tem aí a sua forma, nem quero adentrar nisso, mas ali a gente consegue perceber o que as principais pontuações querem efetivamente dizer.